Augusto Vasconcelos, vereador e presidente do Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia, né? Bom, vereador, uma satisfação muito grande tê-lo conosco aqui no nosso programa Tribuna do Povo, né? Aqui comigo, Gilson Medina e o Tony Santana. Muito boa tarde, obrigado por atender aí o nosso convite. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Gilson. E a todos os ouvintes aí, a Rádio Alvorada FM. É um prazer falar com vocês, viu? Tenho muitos amigos em Guanambi, em toda a região, e é sempre uma honra estar aqui no programa. Muito bem. Augusto, como eu disse, o Banco do Brasil está com a política, né, segundo eles, uma política de enxugamento, resultando no fechamento de 26 agências no estado da Bahia. Aqui na nossa região, como já deve ser do seu conhecimento, 2 municípios já foram penalizados com esse fechamento, Sebastião Laranjeiras e Lagoa Real. E em Sebastião Laranjeiras, inclusive, presidente, era a única agência bancária da cidade, né? Como é que o sindicato vê, né, essa política e esses municípios do interior ficando sem essa instituição que é o Banco do Brasil? É lamentável que o setor mais lucrativo da economia nacional esteja promovendo uma avalanche de fechamento de agências, agravada também com o aumento das explosões, que acabam forçando o fechamento de várias delas por vários meses e até anos, e, consequentemente, também ampliando o desemprego, prejudicando a economia e penalizando a sociedade, que perde mais postos de atendimento. Então, é necessário que a gente consiga fazer um amplo movimento contra esse desemprego que tem se ampliado no setor bancário, porque ainda é o setor mais lucrativo da economia nacional. Nos últimos 3 anos, 127 agências bancárias foram fechadas na Bahia. O Banco do Brasil só este ano fechou 26 agências, a maior parte delas no interior do estado, prejudicando quem mais precisa. Vários municípios tinham apenas uma única agência e essa agência foi fechada no momento de grave crise econômica que o país atravessa. A perda de agências bancárias no município certamente dificulta ainda mais a saída da crise. Quando uma agência é fechada, todo o comércio local, a agricultura, toda a área e toda a atividade econômica de um município, de uma região, acaba sendo penalizada. Aumenta também a sobrecarga de trabalho das agências que ficam abertas, gerando mais adoecimento, mais filas, mais aglomeração, portanto também mais possibilidade de contaminação da população pela Covid, e isso traz uma série de prejuízos. O Sindicato dos Bancários tem atuado de maneira firme, cobrando do governo, porque a maior parte das ações do Banco do Brasil pertencem ao governo. Temos cobrado também dos bancos privados. Ainda hoje tivemos a reunião com a FENABAN, onde o assunto esteve na pauta, e seguimos também pressionando os governos estaduais e municipais para que entrem nessa luta junto conosco. Algumas cidades aqui da Bahia conseguiram liminares que proibiram o fechamento das agências bancárias em alguns municípios, o que foi importante. E isso foi fruto dessa articulação entre o sindicato, a prefeitura, as câmaras de vereadores. Nós já participamos de várias audiências públicas onde esse assunto foi abordado, levamos o tema para o Congresso Nacional, também para a Assembleia Legislativa do Estado, e já pautamos o assunto em dezenas de câmaras municipais. Então esse tem sido um esforço que nós estamos desenvolvendo, já fizemos protestos, paralisações, manifestações, e a gente pede o apoio da população, porque nós estamos lutando em defesa dos interesses da maioria do povo, que quem mais sofre com o fechamento de agências é a população mais pobre, é o agricultor que não tem onde obter um crédito, é o trabalhador que precisa ir numa agência para obter o seu Bolsa Família, o seguro-desemprego, um valor de aposentadoria. Então é necessário que a gente tenha esse olhar para a gente garantir mais empregos e que as agências não sejam fechadas, como está acontecendo nos últimos anos. Tony? Aí na Câmara, vereador, como vereador, o senhor tem conseguido debater bastante esse assunto também na capital? Essa tem sido uma das pautas do nosso mandato aqui em Salvador, né? Fui eleito vereador de Salvador, estou como ouvidor geral
da Câmara Municipal e presidente da Comissão do Trabalho, Emprego e Renda. E já pautamos o assunto diversas vezes. Claro que nós sabemos dos limites do município, mas eu estive aqui com o prefeito de Salvador, logo em janeiro, assim que ele tomou posse, e cobrei dele uma postura assertiva para pressionar o governo federal a não fechar agências do Banco do Brasil aqui na cidade. Esse esforço nós fizemos também com vários prefeitos do interior, porque se não tiver pressão política, aí, meu amigo, não vai ter jeito, porque a posição do governo federal é de desmontar os bancos públicos. E na maioria dos municípios, a única agência que existe na cidade ou é uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil. Se não tiver pressão para que o governo federal mude a sua ideia, a gente vai ter uma situação muito mais difícil. Porque, no fundo, o que eles querem é viabilizar a privatização dessas instituições. Então, há uma tentativa de corte de custos fixos. E muitas agências acabam gerando mais ônus do que bônus para o banco. Mas são agências necessárias, porque atendem a população, atendem um segmento mais pobre, atendem regiões que não têm nenhum tipo de atendimento bancário, e de modo que a gente não pode olhar só para o lucro. Mesmo assim, Banco do Brasil e Caixa lideram um ranking entre as instituições mais lucrativas do país. Então não tem crise para o setor. Por isso que a gente tem cobrado muito do governo federal para que mude essa ideia. O presidente do Banco do Brasil anunciou que, por ele, privatizaria o banco. Por ele, fecharia mais agências. E isso é lamentável. A gente espera que haja uma mudança no âmbito da direção dessas instituições que reorientem os bancos públicos para atender a população, em especial quem mais precisa do atendimento presencial, que é justamente a parcela mais pobre da sociedade. Augusto, aqui na região tem muitas cidades, né, que acompanham o nosso programa, as pessoas que também acompanham pela internet, fica gravado aqui na internet, pode estar acompanhando na hora que quiser. Aqueles que ainda não tiveram contato com o sindicato, como que eles devem fazer para ingressar nessa luta? O sindicato tem vários canais de comunicação pelas nossas redes sociais, pelo e-mail da presidência, presidência@bancariosbahia.org.br. Nós temos também um aplicativo no celular, que também tem formas de contato, que é o aplicativo Bancários Bahia. Qualquer um pode baixar no seu celular, é gratuito, é leve, não ocupa muita memória do celular. E através de todos esses canais nós estamos atendendo e acompanhando. Já tive com vários prefeitos, já participei de várias audiências em câmaras de vereadores, inclusive online, para podermos tratar desse assunto. Fizemos aqui vários protestos em defesa do Banco do Brasil e contra a privatização do banco. Também fizemos na Caixa. Estamos agora com uma grande campanha contra o desmonte do Banco do Nordeste, que tem uma medida provisória, que é a 1052, que enfraquece e fragiliza o Banco do Nordeste, que é outra instituição pública muito importante. E nós estamos cobrando também dos grandes bancos privados que abram novas agências, especialmente Itaú, Santander e Bradesco, que são os 3 maiores bancos privados do país, precisam ter mais compromisso com a sociedade e abrir novas agências, especialmente no interior, onde faltam agências para atender a população. Então, nós que estamos trabalhando no dia a dia das agências, estamos sobrecarregados, adoecendo. Não é à toa que os bancários estão entre as categorias que mais se afastam no INSS, seja por lesão, por esforço repetitivo, ou outro tipo de doença, né, voltada ao trabalho, mas agora, principalmente, por doenças psíquicas. Síndrome do pânico, depressão, são algumas das doenças que mais atingem os bancários. Exatamente porque nós estamos sobrecarregados, faltam funcionários nas agências, temos que atender verdadeiras multidões e ainda somos cobrados a bater metas todos os dias. A pressão tem sido gigantesca e realmente muitos colegas estão adoecendo, a gente não pode aceitar isso como normal. Inclusive, não sei se já é do seu conhecimento, presidente, vereador, aqui na agência de Guanambi, a agência, inclusive, lançou um comunicado interrompendo o atendimento presencial e, segundo informações extraoficiais, 10 servidores teriam sido acometidos pela Covid na agência do Banco do Brasil aqui em Guanambi. Quer dizer, até em função dessa sobrecarga e fica os funcionários e a própria população submissa a isso,
porque aqui no Banco do Brasil, por exemplo, aqui em Guanambi, o Banco do Brasil, só depois de muita cobrança, de muita mobilização, cobrando das autoridades, as autoridades indo para cima, é que eles tomaram medidas de segurança, presidente. Eu acompanhei essa situação de Guanambi, da agência, tenho falado com os colegas, falei hoje com vários colegas da agência, conversamos também com a superintendência estadual. O mais importante é que a gente acelere a vacinação dos trabalhadores que estão nas agências. É inaceitável que nós sejamos considerados essenciais, não paramos um minuto sequer, continuamos trabalhando, atendendo a população, mas fomos excluídos do plano de vacinação. Nós tivemos agora uma audiência com o Ministério Público, amanhã temos audiência com o secretário estadual de saúde, já nos reunimos com vários prefeitos e secretários municipais e não admitimos que até hoje o Ministério da Saúde tenha nos ignorado, porque nós estamos atendendo a população, tendo vários riscos de propagação do vírus, e quando nós propagamos o vírus, estamos colocando em risco a sociedade. E são milhares de pessoas que frequentaram a agência, por exemplo, do Banco do Brasil, onde tem vários casos aí de contaminação. Então, os clientes que foram nessas agências também podem estar contaminados. Então, imunizar bancários, vigilantes, prestadores de serviço das agências, significa proteger toda a população. E isso que nós estamos lutando já desde dezembro, quando nós formalizamos questionamentos ao Ministério da Saúde, mas, infelizmente, até hoje, o Ministério da Saúde não nos incluiu no Plano Nacional de Imunização. E a gente não aceita essa exclusão e temos dialogado com vários órgãos públicos para que isso possa acontecer o mais rápido possível, para evitar situações como essa, de agências que estão sendo fechadas porque tem vários casos de contaminação. Na categoria aqui no nosso estado, mais de 30% dos colegas já tiveram Covid. E nós temos aí, fizemos uma pesquisa, 90% dos bancários do estado da Bahia declararam que na sua unidade já teve alguém contaminado. A questão da lei dos 15 minutos, a famosa lei dos 15 minutos, presidente, que inclusive foi aprovada a nível estadual, vários municípios, inclusive as câmaras municipais aprovaram, né, visando um atendimento mais rápido, e até hoje essa lei não tem sido obedecida, né, pelas instituições bancárias. E, inclusive, isso aí, acredito, também acarretando, porque a população, por exemplo, sabe que tem a lei. Aí é natural que chega na agência, está na fila, exige ali um atendimento mais rápido, acaba criando um certo confronto com os funcionários do banco, que não tem culpa nessa situação. Como é que o sindicato vê isso e para assegurar, principalmente nas agências do interior, medidas, né, para cumprir essa lei? A lei dos 15 minutos foi uma conquista da categoria. O Sindicato dos Bancários jogou papel decisivo para aprovar essa lei em centenas de municípios. O nosso objetivo era exatamente forçar os bancos a contratarem mais funcionários, diminuindo a sobrecarga de trabalho e melhorando as condições de atendimento à população. No entanto, na maioria das agências, essa legislação não é cumprida. E a direção dos bancos tem ignorado essa situação. Nós perdemos, nos últimos 4 anos, 40 mil postos de trabalho no setor financeiro em todo o país. Então, não dá para você conseguir atender esse volume de pessoas que vão nas agências se você não tiver bancários trabalhando para dar conta do atendimento. É comum vocês entrarem numa agência e ver vários guichês de caixas, por exemplo, vazios. Exatamente porque faltam funcionários. Uma boa parte já foi contaminada pela Covid, está afastada, mas uma outra parte foi demitida. Saiu em programas de aposentadoria voluntária e não foram repostos. Então a gente já perdeu aí, aqui na Bahia, nos últimos 3 anos, mais de 1.000 postos de trabalho. Em 3 anos. Então é necessário que haja uma recontratação, uma ampliação do número de agências. Essa lei precisa sair do papel. A população ajuda a gente a fiscalizar. Mas a gente quer aqui, inclusive, dizer que o problema não é culpa do bancário que está na agência. O bancário que está na agência, atendendo aquela população e que muitas vezes não consegue atender em 15 minutos, ele também é vítima.
junto com os clientes, de um sistema perverso que, para turbinar o lucro dos bancos, demite trabalhadores, adoece funcionários e penaliza a população. Nós estamos do mesmo lado. Bancários e clientes querem mais emprego e querem mais trabalhadores nas agências para garantir o cumprimento da lei dos 15 minutos. Deixa eu registrar aqui, Augusto, o camarada Vandilson Costa, doutor Vandilson Costa, está aí na capital baiana e está aqui. Salve Augusto, combativo vereador de Salvador. Ele sempre acompanha o nosso programa, está aí na capital e acompanhando esse nosso bate-papo. Então, a gente percebe que... Grande Vandilson, uma referência da advocacia, um amigo que a vida me proporcionou, e uma grande referência intelectual e política. Foi deputado constituinte, ajudou a escrever a Constituição da Bahia, em 1989. Então, Vandilson é sempre bem-vindo. E é o filho da terra, né? Com certeza. O filho de Guanabi. Com certeza. Bom, mais alguma pergunta aí, Tony? Não, satisfeito. Agora, se... Eu só queria fazer o seguinte, então, fazer uma última pergunta aqui. Pedir, presidente, você falou da questão da pandemia e a preocupação com os bancários que têm sido afetados também, como outros setores da população. Gostaria que, na nossa última pergunta, você fizesse uma rápida avaliação. Como é que você está vendo o quadro, de maneira geral, esse comportamento do governo, a lentidão ainda na vacinação, como presidente do sindicato e também como vereador, né, da capital? Qual a sua avaliação sobre a atual situação que o país vive em termos da pandemia? É estarrecedor o quadro do Brasil, porque o nosso país tem um dos maiores programas de imunização do mundo, através do SUS, e não precisaríamos passar por isso. Mas faltaram doses, em razão da negligência, da omissão e da falta de competência técnica por parte do governo federal. A gente acha até que, inclusive, isso foi deliberado. Veja a CPI da Covid apontando a falta de atitude por parte do Ministério da Saúde, que não respondeu à indústria que produzia as vacinas no tempo adequado para que pudéssemos nos antecipar, que é uma verdadeira corrida, né? Os países do mundo inteiro estão buscando doses. Aí o país tem a chance de comprar antecipadamente. E aí desdenha da compra da vacina. Pelo amor de Deus, isso aí está levando a mortes. Então nós temos 450 mil mortos. Esse número, segundo os epidemiologistas, pode chegar num curto espaço de tempo a 700 mil vidas. Todo mundo que está nos ouvindo aqui tem um amigo, um parente, um vizinho que infelizmente se foi por conta da Covid. Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando nós vamos admitir que as pessoas não tenham vacina para se imunizar num país que poderia ter superado? Faltou cilindros de oxigênio em Manaus e o ex-ministro da Saúde vai na CPI para dizer que faltou 2 dias, quando na verdade a população passou 20 a 30 dias sem ter acesso a cilindros de oxigênio. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Era previsível, porque esse é um governo da morte, um governo genocida, um governo que não tem amor à vida das pessoas, que faz de receita médica para um determinado remédio uma arma política. Nunca vi isso, né? Quer dizer, se vai receitar cloroquina ou não vai receitar cloroquina, isso virou pauta política. Isso tem que ser pauta técnica, científica, e não um devaneio baseado na cabeça de quem não tem escrúpulos para governar essa nação. Então, infelizmente, a gente lamenta muito. A gente sabe que o Brasil é o pior país da gestão da crise, da pandemia, e a gente espera que a gente possa corrigir esses rumos. A CPI tem dado importantes contribuições para identificar os responsáveis, mas a gente não quer só identificar responsáveis, a gente quer resolver o problema. Então a gente precisa acelerar a aquisição de novas doses, precisamos garantir que a Sputnik, por exemplo, possa ser rapidamente avalizada pela Anvisa, que já foi liberada em 60 países do mundo, mas aqui no Brasil esbarrou em uma burocracia imensa, e a gente espera que a gente possa ter a imunização o mais rápido possível de toda a sociedade para minimizar esse sofrimento que já está grande no seio do nosso povo. Ok. Augusto, muito obrigado pela sua contribuição, sua participação aqui no dia de hoje, na tarde maravilhosa segunda-feira.
dizer que as portas da rádio, os microfones estão sempre abertos para você passar informação aí para o povo para a categoria dos bancários e para toda a sociedade baiana, porque os assuntos que foram discutidos hoje foram assuntos importantes a todos. E só complementar, Augusto, que o sindicato continue aí mobilizado, né? E que possa trazer o apoio a esses municípios que já perderam, inclusive, suas agências, inclusive aqui na nossa região, Lagoa Real e Sebastião Laranjeiras, Palmas e Monte Alto. Forte abraço. Um abraço, meus amigos. E acompanhe as nossas notícias nas nossas redes sociais, Bancários Bahia, no nosso aplicativo também, Bancários Bahia. E quem quiser acompanhar um pouquinho da nossa atuação, é só ir Augusto Vasconcelos. Vocês me acham em todas as plataformas aí, para a gente poder continuar esse papo. Forte abraço, parabéns pelo programa. Ok, muito obrigado. Aí, Tony, vamos agora tomar um cafezinho, né? Bora. E a gente volta já com muito mais informações no